Bom, então vamos aí dar sequência. Na última aula nós começamos a falar da Revolução Francesa. Nós vimos aí os antecedentes da Revolução, todo o contexto pré-revolucionário, né? A gente discutiu as questões políticas, né? O que era a França politicamente antes da Revolução, governo absoluto. Dentro do ponto de vista social, os resquícios de feudalismo que ainda existiam antes da Revolução Francesa, né, nesse século XVIII, as questões ligadas aos privilégios da nobreza e do clero, né, a exploração do chamado terceiro estado, né, que bancava esses privilégios do primeiro e segundo estado, e dentro do ponto de vista econômico, nós vimos que nos anos anteriores, né, à Revolução Francesa, uma série de aspectos vão produzir uma crise insustentável, certo? Desde crises climáticas ao envolvimento da França em conflitos armados, né, em guerras, seja a guerra com a Inglaterra, seja em conflitos em apoio à independência dos Estados Unidos, certo? E isso vai chegar a um ponto em que fica insustentável cobrar impostos apenas do terceiro estado, onde o rei aciona seus ministros e esses ministros informam que não há solução melhor que não retirada ou obrigar a aristocracia a pagar impostos. Essa aristocracia se recusa, se mobiliza, não é? Essa mobilização, essa revolta aristocrática é um sinal de enfraquecimento do rei. Como a gente disse, o rei ele não é rei absoluto só porque ele quer, ele precisa de uma base de apoio, e a aristocracia é fundamental nesse sentido. Pressionado, o rei faz o quê? Ele conclama os Estados Gerais, que é o parlamento, então, eles não funcionavam diariamente, lembra, o poder absoluto, então o parlamento não tem sentido, o rei está acima da lei. E dentro desse parlamento, uma vez que o voto era para o Estado, a gente viu isso na última aula, o terceiro Estado se mobiliza, acreditando no apoio de setores do primeiro Estado, de setores do segundo Estado, a gente viu isso, né? Exige voto por cabeça. No voto por cabeça, se reafirma o fim dos privilégios dessa aristocracia. A burguesia, então, se tranca, né, para elaborar uma nova carta constitucional. Concomitante a isso, nós vimos na última aula o pau-quebra nas ruas de Paris, né? Tendo início a Revolução Francesa, o marco que vai marcar o início da Revolução Francesa é o 14 de julho de 89, com a queda da Bastilha. Viu isso na última aula. Comentamos sobre o Grande Medo e a gente estava falando sobre as medidas, né, produzidas com essa nova Constituição sendo elaborada. Vimos aí, né, o fim dos privilégios, a gente discutiu todo o pensador iluminista presente, né, nessas decisões, nessa nova carta que está sendo elaborada, né? O fim dos privilégios feudais, estabelecendo aí uma igualdade jurídica, pelo menos teórica, né? A Constituição Civil do Clero, nós vimos isso. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós deixamos claro que o direito é do homem, as mulheres não alcançam os mesmos direitos nesse momento. Estabelecerão os três poderes, né, garantindo a instituição de uma monarquia constitucional, ou seja, acabou o poder absoluto na França nesse momento. Garante o direito ao voto, mas esse voto era censitário. Nós vimos na última aula que nesse momento o que a burguesia faz? A burguesia revolucionária, né, adere a um discurso conservador. Não é interesse da burguesia que o povo participe das decisões, porque o povo vai querer a mesma coisa que ela, o povo vai querer terras, o povo vai querer ter acesso a uma distribuição mais justa dessa riqueza. E o que a burguesia quer é se apropriar ao máximo dessa riqueza, certo? Mas nós vamos acompanhar os slides, que essa discussão vai se tornar mais longa. Vamos ver isso, né? E começam a se formar grupos, né? Você não tem grupos definidos ainda, eles vão estar claros na segunda etapa. Aí nós denominamos para os senhoritos e senhoritas os nomes que esses grupos vão ganhar, né? Você começa a formar os girondinos, né? A burguesia comercial local começa a se aproximar, os faiolantes, que é uma burguesia financeira, a mais abastada, os jacobinos, que é a média e pequena burguesia, não é? Destaque para os cordelieiros e montanheses. É esse jacobino que traz junto dele a maior parte da população.
Destaque aí, atenta para o nome, o sans-culottes, né, na apostila dos senhoritos e senhoritas. Quem é o sans-culotte? O sans-culotte é a massa, é a massa excluída da França. São as pessoas mais simples, certo? Que se veem representados por esses jacobinos, certo? Então é importante atentar para esse termo, sans-culotte. Só um minuto. Pronto. Resolvido aí. Que são esses sans-culottes, certo? E a gente começou a ver, a gente estava vendo na última aula, como que a monarquia, né? Como que o rei Luís XVI se vê mediante esse contexto. Bom, o rei está buscando apoio, seja interno, seja externo, para tentar garantir a sobrevivência do seu status absoluto, certo? Para garantir esse status. E o que, que o rei faz? Eles se disfarçam, né? Em carruagens, eles tentam fugir para a Áustria. Observa o contexto. A França vive um tumulto, certo? Interno, um conflito interno, certo? Pelo estabelecimento dos ideais revolucionários, e o rei tenta fugir, certo? Ele é reconhecido na fronteira, na região de Varennes, onde ele é preso. O rei e a família real são presos pelos revolucionários. A pergunta é: o que fazer com o rei? O que faremos com o rei? Certo? Afinal de contas, se ele tenta fugir com o objetivo de retornar com um exército contra-revolucionário, esse rei será considerado o inimigo da pátria, certo? Mas o que faremos com o rei? Que punição nós daremos ao rei? Até porque nós estabelecemos uma nova forma de governo que nós chamamos de monarquia constitucional. É preciso a figura do rei. E, historicamente, como que um rei sucede ao outro? Ora, bolas, o rei sucede ao outro pela via hereditária, certo? Pela via hereditária. Concomitante, esses jacobinos declaram a pátria em perigo. E é importante atentar para essa pátria em perigo. Por que essa pátria em perigo? Eles desenvolvem na população geral, lembra, nós estamos falando de Paris, certo? Com o passar do tempo, esse efeito revolucionário ele vai ganhando outras cidades. Mas lembra, a gente falou na última aula, o foco é a região de Paris, certo? A capital. Quando eles conclamam a pátria em perigo, você começa a desenvolver nessa população um sentimento nacionalista por parte da povo, patriótico. As pessoas começam a largar os seus afazeres comuns para se alistarem ao exército revolucionário. E qual o objetivo desse exército revolucionário? É enfrentar uma ameaça externa. O rei Luís XVI fugiria para a Áustria, e da Áustria ele lideraria um exército contra-revolucionário. Nós precisamos proteger os ideais revolucionários. Então, destaque aí para os jacobinos, fortalecidos politicamente, certo? Quando ele traz o povo para o lado dele, conclamando essa pátria em perigo, despertando um espírito nacionalista. Se a gente assistir filmes, vocês já devem ter visto filmes do exército francês, vai um cara batendo um tamborzinho, certo? Aquela música é para manter o espírito das pessoas altivo, né? Desperto, né? Dali que vai surgir a Marselhesa, que vai virar um hino nacional francês. Aquela tropa marchava tocando tamborzinho. As pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando no campo, largavam suas enxadas e engrossavam o exército. Tal o desenvolvimento desse espírito francês nacionalista, não é? Tá claro aí? É o que nós vamos chamar de Comuna Insurrecional de Paris. Beleza? Bom, o que fazer com a Revolução? Para definir o que fazer com a Revolução, nós vamos inaugurar a segunda etapa da Revolução Francesa, a Convenção Nacional. Que decisões nós temos que tomar? Bom, o rei está preso. O que fazer com o rei? É uma decisão que tem que ser tomada. Começou a Revolução em 89, nós estamos em 92, e que mudanças aconteceram na França até agora efetivamente? Nós não definimos a forma de governo francesa. A carta diz uma monarquia constitucional, mas o rei está preso, reiterando. Do ponto de vista econômico, o que é a economia francesa? Ela está parada, porque a França vive um conflito. Nós precisamos resolver o destino econômico da França, certo?
temos que pensar um meio de estabilizar a França, seja política, seja econômica, seja socialmente. Certo? Então a convenção se estabelece com o objetivo de dirigir ou direcionar os rumos da França nesse momento. Beleza? Bom, com a segunda etapa da Revolução Francesa, a chamada Convenção Nacional, atenta para o período 1792 a 95, nós temos sim que saber que medidas serão estabelecidas em cada período, nós temos que conseguir identificar essas medidas. Certo? Os grupos políticos já estão definidos e demarcados. Certo? Há quem defenda a ideia de que o ideal de direita e esquerda está sendo construído nesse momento. Certo? Você vai ter o presidente do parlamento, né, sentado. À direita dele estarão localizados os girondinos, e esses girondinos, em sua maioria, são os responsáveis pelas diretrizes estabelecidas na primeira etapa da Revolução Francesa. Lembra quais foram as diretrizes? Fim dos privilégios, Constituição Civil do Clero, voto censitário. Vê? Voto censitário. Os girondinos, eles desejam a manutenção do rei, que o rei seja punido, mas que ele assuma o trono, né? Sobre a condição de uma monarquia constitucional. Até porque, historicamente, o povo segue a quem? Um rei. A figura do rei é fundamental do ponto de vista social para essas pessoas. Certo? As pessoas estão acostumadas a seguir a figura do rei. Certo? Você não pode eliminá-la assim de uma hora para outra. Até porque, à sua volta, o que existe à sua volta? Outros países governados por reis. Imagina como esses países à volta da França estão observando o movimento francês. Todos eles olham para a Revolução reticentes. E se esse ideal chegar aqui? E se esse ideal revolucionário francês contaminar o meu povo? Então existe uma preocupação externa em relação aos rumos da França. Certo? Os girondinos, então, defendem a manutenção dos ideais propostos na primeira etapa. À esquerda sentarão os jacobinos. O que são os jacobinos? Os jacobinos são os mais radicais. Certo? Os jacobinos vão olhar para os princípios estabelecidos na primeira etapa da Revolução Francesa e vão dizer o seguinte: olha só, está ruim. Nós precisamos radicalizar o processo. O voto tem que ser livre. Cadê a reforma agrária? Aconteceu a reforma agrária? Certo? O que faremos com as terras dos nobres que emigraram, que estão fugindo da França? Precisamos armar e enfrentar essa ameaça externa. Não podemos permitir que a revolução termine. Então, os jacobinos, atenta para o nome, os jacobinos defendem uma revolução efetiva, mais radical. Está aqui, ó, período mais radical da Revolução Francesa. Os jacobinos defendem a radicalização da Revolução Francesa. Certo? Ao meio, a gente vai chamar de planície. Mais conhecido como centrão. Tá ligado no centrão? Centrão é aquele grupo que se aproxima de quem está mais forte ou de quem paga mais. Certo? Esse é o centrão. Certo? A planície é esse centro. Certo? Nesse momento, que grupo está mais fortalecido na França? O grupo mais fortalecido são os jacobinos. Por que os jacobinos são o grupo mais fortalecido? Porque foram eles que organizaram esse exército contra-revolucionário com o grito da pátria em perigo. Eles estão à frente do povo, desses sans-culottes. Logo, esse centrão aqui, ó, a planície, se aproxima dos jacobinos e as propostas difundidas pelos jacobinos ganham corpo. Atenta para isso. 1792, atenta para isso. É implantada a primeira República Francesa. Ora bolas, se é república, não é mais monarquia, concorda? Se é república, não é mais monarquia. Se eu não tenho mais monarquia, o rei não é mais necessário. O que nós faremos com o rei, então? O rei é considerado traidor, condenado à guilhotina. O rei perde a cabeça. Tá aqui a fotinha para os senhoritos e senhoritas. Ó. Vê? O rei é decapitado em praça pública. Diz a lenda que a guilhotina foi criada por um dentista chamado Guillaume.
certo? Guilhom achava que os métodos de execução, né, um torturador, um carrasco, com um machado, dando machadadas no pescoço da pessoa, era algo muito bruto, certo? Produzia muito sofrimento as formas de morte pública, né? Naquela na França. Então ele inventou a guilhotina, que seria uma morte rápida. Desce uma gilete, corta a cabeça do cara, acabou. Por 3 segundos a cabeça vê o que está acontecendo, as pessoas aplaudem, riem, fazem festas e bebem, certo? E voltam para suas casas, certo? Então a guilhotina aí vai ser utilizado como meio de punir, atenta, punir todos os indivíduos considerados inimigos da revolução. Aí você pensa mais amplo. Aqueles países que estavam preocupados com a Revolução Francesa, ai meu Jesus, se a revolução contaminar meu povo, eles podem me tirar do poder. Bom, piorou, né? Se a revolução contaminar meu povo, eles podem cortar a minha cabeça. O medo toma conta desse mundo europeu, certo? O mundo toma conta. E eles se organizam. Como que eles vão se organizar? Certo? Vai ser criada aí a primeira coligação. Ou seja, países absolutistas, né, se unem com qual objetivo? Invadir a França, acabar com a Revolução e devolver o trono a um legítimo rei francês, um descendente do Luís XVI, certo? Compõe aí a primeira coligação a Prússia, não confundir Prússia com Rússia, certo? A Prússia vai virar futuramente a Alemanha. Isso está claro? A Prússia vai virar a Alemanha num futuro próximo, certo? Prússia, Áustria, Holanda, Espanha e Inglaterra. Por que a Inglaterra está aqui grifadinho? Né? Qual o interesse inglês em acabar com a Revolução Francesa? A gente pode pensar assim, caramba, mas a Inglaterra, 100 anos antes, com a sua Revolução Gloriosa, 1688, 89, a Inglaterra não pôs fim ao seu regime absoluto? Por que a Inglaterra, que combateu o absolutismo, implementou uma monarquia constitucional, se opõe à Revolução Francesa? É contraditório? Em tese, sim, é contraditório. Mas por que a Inglaterra se opõe à França? A Inglaterra percebe que com a sua revolução, com o fim do absolutismo, ela pôde se desenvolver economicamente com a elaboração de uma série de leis que permitiram o desenvolvimento da indústria na Inglaterra. Nesse momento, nós já temos o início do desenvolvimento da Revolução Industrial inglesa. Então, o objetivo da Inglaterra nessa coligação é manter o status absoluto da França para impedir que a França se torne o quê? Um concorrente econômico. Esse é o objetivo da Inglaterra nesse momento. Já acabou com seu absolutismo, mas deseja que todos permaneçam em estado de atraso em relação a ela. Importante perceber isso. Isso está claro. Sim ou não? Digita aí para mim se está claro, por favor. O porquê que a Inglaterra, que já combateu o seu absolutismo, vai lutar para a manutenção do absolutismo na França. Beleza? Os outros países estão tentando garantir as cabeças de dos seus reis. Certo? A revolta de Vedéia. O que vem a ser essa revolta de Vedéia? Ora, bolas, lembra que eu falei para os senhores já hoje, já falei na última aula, que a revolução está acontecendo na França, certo? E ela vai ganhando campo, certo? Ela vai crescendo aos poucos, lentamente ela vai ganhando corpo em toda a França, não é? Ora, é de se entender, de se compreender que algumas regiões, historicamente, o povo foi governado e controlado por um rei, certo? Muitas dessas pessoas, as pessoas mais simples, não é? Elas acreditam piamente que a própria salvação de suas almas está ligada ao governo do rei. Lembra que o rei era visto como um representante de Deus na terra, certo? E essas pessoas têm um apego, certo? Vamos dizer até que é emocional, não é? Em relação à figura do rei. A revolta de Vedéia era uma vilazinha que vai se colocar pró-monarquia. Vai defender a manutenção desse, olha só, vai defender a manutenção desse Estado absolutista. Vê? Vai defender a manutenção desse Estado absolutista. Certo? E o que acontece com Vedéia? O movimento revolucionário vai atropelar esses camponeses.
certo? Eles serão mortos, vai ser um massacre, certo? Então, só para que a gente perceba que não é toda a França que está abraçando aí esse momento revolucionário, existem pessoas simples, certo? Mas que foram construídas ao longo de suas vidas dentro desse ideal absoluto, né? O certo é ter o rei absoluto, representante de Deus na Terra. E eles vão resistir a essa ideia de mudança, de transformação. Mesmo que essas transformações, no caso da Revolução Francesa, lhes garantisse, em tese, uma vida melhor, certo? Com mais direitos, com mais acessos, certo? Importante perceber isso. Beleza? Aqui tem um mapinha para os senhoritos e senhoritas que mostra aí essa primeira coligação, certo? Aqui, você tem aqui um espaço, esses povos aqui vão tentar invadir a França. Aqui está a Espanha, aqui você tem... Isso aqui para virar a Alemanha eram vários, vendo? Eram vários estados germânicos liderados pela Prússia, né? Que é o estado mais importante de todos eles. Eles vão tentar invadir aqui a França e acabar com essa revolução. Só um mapinha ilustrativo para os senhores. Certo? Bom, a Convenção Nacional foi um período radical? Vamos ver, vamos analisar, né, as determinações, né, as leis elaboradas pela Convenção Nacional, pelos jacobinos, para ver se ela pode ser considerada radical. Bom, duas ações já foram tomadas pela Convenção Nacional. Que ações foram essas? Bom, acabou a monarquia, criamos uma república, certo? Atento, a primeira República Francesa, 1792. Foi a primeira medida radical. Pô, é radical isso? Caramba! Você acabou com uma forma de organização política histórica, não é? Qual foi a última vez que vocês ouviram falar em democracia? Grécia Antiga. Sim ou não? A última vez que vocês ouviram falar em república foi Roma Antiga. Olha o espaço de tempo, nós estamos discutindo o século XVIII, onde você só fala de monarquia ou privilégio aristocrático. Você só fala isso nesse período todo. Desde 476 depois de Cristo até o século XVIII. Certo? Você só fala disso. Em privilégios aristocráticos. Então, sim, o fim da monarquia e o estabelecimento da Primeira República foi uma ação radical. Segunda ação radical, a guilhotina do rei. Né? O rei perdeu a cabeça. É muito sério isso, você guilhotinar um rei. Certo? Dentro de uma Europa governada por reis. Vê? E a gente tem que ter a capacidade de entender que tudo isso que está acontecendo internamente na França, certo? Concomitantemente, o exército revolucionário está enfrentando a ameaça estrangeira. Aquela primeira coligação começou a tentar invadir a França. Vê? O povo está com as armas na mão, o pau está quebrando nas fronteiras. Beleza? É importante enxergar esse contextão. Vai ser criado o Comitê de Salvação Pública, composto aí por alguns homens importantes para nós. Certo? O Marat, o Robespierre, o Danton, o Saint-Just e o Herbert. Certo? Esses homens sozinhos, eles são fracos. Certo? Juntos eles são muito fortes. Aonde está a fortaleza desses homens? Né? Eles representam grupos específicos. Certo? Então, por exemplo, um determinado grupo de camponês segue o Danton, um determinado grupo profissional segue o Saint-Just, um outro determinado grupo, certo? De trabalhadores segue o Herbert. Então, eles lideram grupos, né, sociais, certo? E quando eles se juntam, todos esses grupos se unem, certo? Eles são lideranças de determinadas parcelas da população. Então, forma-se um comitê onde esses homens, observa, essa Primeira República não tem um presidente, é um comitê composto por homens, um grupo de homens, que representam setores sociais da França e eles vão tomar as decisões relativas ao destino da França a partir de agora. O destino político francês qual é? Agora é uma república. Certo? Isso já foi questão de prova, gente. Presta atenção. Ele pediu para você fazer o seguinte: caracterize politicamente a França durante a Revolução Francesa. Então, na primeira etapa da Revolução Francesa, qual era a forma de governo? Monarquia constitucional. Certo? Na segunda etapa da Revolução Francesa, qual é a forma de poder? República. Percebe a mudança? É importante observar esse detalhe. Primeira etapa da Revolução é uma monarquia constitucional.
Segunda etapa da Revolução, o que nós temos? Uma república. Quem governa essa república? Um comitê de salvação pública composto por homens. Marat, Robespierre, Danton, Saint-Just, Herbert. Esses homens compõem esse poder da República Francesa nesse momento. Vamos ver se as medidas são radicais. Reforma agrária. Isso é radical? Isso é radical? Oh, claro que é radical. Mas por que você botou então reforma agrária entre aspas? Porque vai ser uma pequena reforma agrária. Ela não vai conseguir ter a amplitude desejada. Até porque nós vamos ver que esse tribunal, que esse comitê, ele vai ter fim em 95. Essa pequena reforma agrária, as terras distribuídas serão distribuídas a quem? A trabalhadores. São aquelas terras dos nobres emigrados, as pessoas que começaram a fugir da França com medo da Revolução. Algumas dessas terras, não vai dar tempo de fazer para todo mundo, certo? Esse comitê vai se apropriar dessa terra, essa terra agora pertence ao Estado, e o que esse Estado vai fazer? Vai distribuir essa terra para trabalhadores que não tinham terra. Está claro isso? Então, é uma pequena reforma agrária, certo? Não vai dar tempo de fazer tudo, porque nós vamos acabar com a convenção daqui a pouquinho. As terras dos nobres emigrados, certo? Elas vão ser apropriadas pelo Estado e nós vamos começar a distribuir terras a quem não tinha terra. Beleza? Isso é radical? Pra caramba. Sufrágio universal masculino, ou seja, todo homem tem direito a voto, independente da sua renda. Importante observar, na primeira etapa, o voto foi censitário. Lembra? Nós tiramos o povo da participação política. A função do povo é morrer por nós. É assim que pensa a burguesia. A função do povo é qual? Morrer pelos nossos ideais. Certo? Essa pequena burguesia, observa isso. Presta atenção no que eu vou falar. Quem compõe os jacobinos? É o que a gente chamou de pequena e média burguesia. Quem é a pequena e média burguesia? Professor, médico, advogado, seu Zé do bar, certo? O dono do açougue, o cara que conserta ar-condicionado, papai que tem uma metalúrgica. Percebe? Essas pessoas, elas têm plena consciência que sem o povo, elas não são nada. Qual é o objetivo dessa pequena e média burguesia? Ser grande burguesia. Mas elas não conseguem ser grande burguesia, porque a grande burguesia quer se afastar dela. Certo? Enquanto essa pequena e média burguesia quer chegar aqui em cima, essa grande burguesia não quer que eles cheguem. Certo? Essa pequena e média burguesia, sozinha, ela não é ninguém. Ela precisa do povo ao lado dela. Ela precisa do povo ao lado dela. Certo? Porque o povo pode garantir a ela o que ela deseja. Essa ascensão. E, em tese, o povo acompanharia. Certo? Então é importante perceber isso. Sufrágio universal masculino. Ou seja, o povo pode votar. O homem, né? Lembra? O homem. Aqui, sufrágio universal masculino. O homem pode votar agora. Acabamos com aquela relação censitária. Isso é radical? É. Liberdade de culto. A França é um país católico. Certo? Liberdade de culto. Você pode seguir a religião que você quiser ou não ter religião nenhuma. Beleza? Fica a seu critério. Olha que beleza. A abolição da escravatura nas colônias. Nós vamos discutir a independência da América em capítulos à frente. O Haiti era uma república, era uma colônia francesa, está lutando pela independência. 95% da população haitiana é negra e escrava. Veja só, aboliu a escravatura. Isso vai favorecer o processo de independência do Haiti. Então, quando a gente falar de independência da América, nós vamos voltar para a Revolução Francesa, discutir a segunda etapa da Revolução Francesa. Isso aqui é radical? Caramba, bicho! No Brasil, você só vai abolir a escravatura em 1888. Né? Isso aqui é muito radical. Certo? A elaboração de um novo calendário. O objetivo da segunda etapa era pôr fim a tudo que lembrasse o antigo regime francês. Então, você vai criar um novo calendário, um ano zero. Né? O ano 1 seria 1792. Certo? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até a nomenclatura dos meses vai ser alterada. Por exemplo,
Nós vamos falar daqui a pouquinho do 18 Brumário. Bom, 18 é o dia, Brumário é o mês. Os meses terão relação com as etapas do processo de produção agrícola da França, certo? Vai ter relação com esse processo agrícola. Então, o termidor, nós vamos falar de termidor. O termidor é um mês, o brumário é um mês, terciário, o fridário é outro mês, certo? O objetivo era ignorar, esquecer todo o processo. Há alguns autores que defendem a ideia até de que alguns radicais, mais radicais, né, vamos dizer assim, queriam por fim a própria noção de religião na França, porque entende que a religião é o meio de dominação, certo? Só que mexer com a religião, você está mexendo com as paixões das pessoas, e aí você poderia perder apoio. Então essa ideia de por fim a toda e qualquer forma de religião, certo? Foi eliminada desse contexto. Isso pertencia a alguns. Um novo sistema de pesos e medidas. O sistema de pesos e medidas que nós utilizamos no Brasil, ele tem como modelo o sistema de pesos e medidas francês que está sendo criado agora, certo? Está sendo criado pela Revolução Francesa. Como a Inglaterra é rival da França, ela estabelece um novo sistema de pesos e medidas. Aqui a gente fala em quilômetros, lá eles falam em milhas. Tá ligado? Vê? Vê? Não está citado aí, mas vai ser criada uma coisa chamada Lei do Preço Máximo. O que é a Lei do Preço Máximo? Congelamento, tabelamento dos preços. Então, os produtos alimentícios, né, a comida, vai ser tabelada e o preço vai ser congelado, ou seja, ninguém pode vender mais caro do que o governo estabeleceu. Por que está fazendo isso? Para que as pessoas mais pobres tenham acesso à alimentação. E vai se criar, então, um tribunal revolucionário. Qual é a função do tribunal revolucionário? Julgar todos aqueles acusados de serem traidores da revolução. Qual é a punição? A guilhotina. Certo? Dá para afirmar que a segunda etapa foi o período mais radical da Revolução Francesa? Oxe, claro que dá, né? Foi muito radical o processo revolucionário da segunda etapa. Mas ele terá consequências, certo? É óbvio que a parcela da burguesia mais conservadora, certo? Ela não vai ficar sentado na sala de jantar vendo o filme passar, certo? Ela vai se mobilizar, ela vai reagir, é óbvio que ela vai reagir. Ela vai usar todas as armas possíveis a ela, certo? E aí você tem o Marat, um dos líderes da revolução, ele vai ser assassinado por uma girondina. Foto clássica aqui, né? Ele sentado numa banheira, com um escrito na mão, ele vai ser assassinado. O Robespierre assume, e aí o Robespierre vai pôr em prática o que nós vamos chamar de terror. Não confundir o terror com o grande medo que a gente discutiu na última aula, certo? O Robespierre ele não vai ter pudor em condenar as pessoas à guilhotina. Aplica-se a lei do suspeito. Por você ser suspeito, você pode vir a ser julgado, condenado e morto. Lembra aquela pequena reforma agrária que eles começaram a fazer? Pois é, aquela reforma agrária está em curso. O seu Zé, seu João, eles eram indivíduos comuns, cidadãos comuns que não tinham terras. Eles pegaram as armas e estão à luta defendendo, né, com unhas e dentes, os ideais da Revolução Francesa. O seu Zé e seu João têm filhos. Receberam terra. Ó, seu Zé, ó, seu João, essa terrinha aqui agora é do senhor. Ô, meu filho, muito obrigado, graças a Deus, ganhei um pedacinho de terra. Na cabeça do seu Zé e na cabeça do seu João, o que eles têm que fazer agora? Largar as armas, pegar as enxadas e produzir na sua terra. Dentro da perspectiva revolucionária, isso é inadmissível. Por que isso é inadmissível? Seu Zé e seu João, o senhor ganhou a terra. Mas o seu Manel não ganhou a terra, seu Joaquim não ganhou a terra, seu fulano não ganhou a terra. A luta continua. Não, mas eu tenho que trabalhar na minha terra, eu tenho que produzir, eu não vou pegar mais nas armas. Não, o senhor precisa pegar as armas para continuar a revolução, porque ela não chegou para todos. Seu Zé e seu João vão dizer, não, eles resistem a continuar a revolução. Como eles resistem a continuar a revolução, eles serão considerados o quê? Inimigos da revolução. Então, seu Zé e seu João, que pegaram as armas para lutar pela revolução, foram consagrados com um pedaço de terra e pararam de lutar pela revolução, foram considerados inimigos da revolução. Qual a consequência? Eles serão guilhotinados. Percebe? A guilhotina vai chegar para todo mundo.
certo? A guilhotina chega para todo mundo. Vai ser por isso terror, vai ser um derramamento de sangue. Todos os dias, dezenas de cabeças são cortadas em praça pública. Certo? Ninguém está salvo, ninguém está seguro, certo? Com o Robespierre à frente. O Danton, uma outra liderança do comitê, é acusado de traição porque ele entende que está se perdendo o controle, certo? Está se matando demais, certo? E isso não é bom para a revolução. Como ele se opõe a essa caça às suspeitos da revolução, ele é considerado pelo Robespierre também um traidor e o Danton vai ser guilhotinado, certo? Lembra? Eu falei que esses homens sozinhos eles são fracos, eles são fortes juntos. Você perdeu o Marat, você perdeu o Danton, o Robespierre sozinho ele é fraco, ele não consegue controlar toda esta revolução. E é nesse momento que a parcela da burguesia mais abastada, né, se aproveita e promove aí a reação termidoriana, mês termidor, certo? Você vai ter a reação termidoriana, a implementação de um terror branco, ou seja, essa burguesia dá aos jacobinos o mesmo remédio que eles estavam tomando. Eles, com o apoio da população insatisfeita com o terror, eles prendem Robespierre, Robespierre é julgado, condenado à guilhotina, certo? Ele vai ser guilhotinado. Bom, tem início aí a derradeira etapa da Revolução Francesa, chamada de Diretório. Olha só quem está no poder agora. Os Feuillants, a burguesia mais abastada. Não é a pequena burguesia, não é a média burguesia, a burguesia mais rica. Certo? Ela assume o controle, inaugura a Segunda República Francesa. Caracterize politicamente a Revolução Francesa. Primeira etapa, monarquia constitucional. Segunda etapa, Primeira República Francesa. Terceira etapa, a Segunda República Francesa. Importante isso. Resolvemos os problemas econômicos? Não, o pau está quebrando ainda. Certo? Não resolvemos os problemas econômicos. Certo? Existem problemas, tensões, está aqui escrito para os senhoritos e senhoritas, tensões internas e externas ameaçam a França. Certo? Nós já temos aí quase 10 anos de revolução e nada. Certo? E nada. Nós temos propostas e propostas, momentos mais tensos e menos intensos, mas a solução para os problemas que a gente espera serem resolvidos não aconteceram. Certo? Observa. O que essa alta burguesia faz? Recupera os ideais da primeira etapa. Ou seja, o voto volta a ser censitário, cessa a reforma agrária, está claro isso? Cessa a reforma agrária. Fim da lei do preço máximo. Está claro? Então, aqueles ideais propostos na primeira etapa da Revolução Francesa são recuperados. Põe-se um fim nesse momento radical da França. Beleza? Importante perceber isso. Recuperamos os ideais da primeira etapa. Certo? Não solucionamos as tensões, porque os grupos derrotados vão tentar recuperar o poder, entende-se aí, né? Jacobinos e girondinos são os dois grupos mais antagônicos, mas se enfrentam nesse momento, certo? Só para chamar a atenção, para dizer que não falei deles, né? Em 1796 vai ter a chamada Conjuração dos Iguais, liderada por um homem chamado Caio Babeuf, acho que é assim que fala, sem falar inglês não. Existem autores que dizem que o Babeuf foi o precursor de um socialismo no século XIX, né? Ele vai defender uma ditadura dos iguais, né? Uma ditadura dos mais pobres, certo? Ele entende que os ideais da convenção deveriam ser mantidos, porque todo indivíduo nasce com direitos a usufruir do que a natureza oferece. Isso é um princípio iluminista, se a gente buscar lá nos iluminismos, né? Todos os homens nascem com direitos inalienáveis. Que direitos inalienáveis? A vida, a propriedade, a felicidade. Lembrando que propriedade é algo mais amplo do que pura e simplesmente um pedaço de chão. A vida é sua propriedade. Né? A vida é sua propriedade, é algo mais amplo. Né? E apesar da alta burguesia estar no poder, as ameaças estrangeiras elas estão batendo a porta da França. É elaborada uma segunda coligação, ou seja,
uma segunda leva de países, né, que se acoplam àquela primeira coligação com o objetivo de invadir a França e acabar com essa revolução. Devido a essa dificuldade, o que essa burguesia faz então? Ela nomeia gestores. Você vai ter um poder dividido para 3 homens, né? Um homem ligado à burguesia, um homem ligado ao clero e um homem ligado à instituição mais importante da França nesse momento. Qual é a instituição mais importante da França, mais prestigiada da França nesse momento? É o Exército. Por que o Exército é a instituição mais prestigiada da França nesse momento? É o Exército que está garantindo vamos dizer assim, a independência da França. É o Exército que está garantindo a Revolução Francesa, enfrentando essas tropas inimigas em suas fronteiras. Alguns homens serão convidados a participar desse governo trino provisório, né? Qual o objetivo desse governo provisório? Resolver essas tensões internas e externas. Certo? E aí vai ter destaque um jovem, né, que tem se destacado às frentes de batalha, né, que tem uma herança humilde, né, filho de camponeses. Né? Quando você olha para a imagem dele, ele não lembra nem de perto um soldado, né, assim, dentro da perspectiva porte físico, né, atlético. Ele não tem um passado de atleta, um histórico de atleta. Quando você olha para ele não tinha o corpo dele não apresenta esse histórico de atleta, certo? Mas ele é um estrategista fundamental, o cara é brilhante. Né? O nome dele, o Napoleão Bonaparte, certo? E com o apoio dessa burguesia, o Napoleão Bonaparte vai dar um golpe chamado golpe do 18 Brumário, onde ele vai concentrar todos os poderes em suas mãos. Nós vamos ver nas próximas aulas, né, numa aula mais à frente, Napoleão Bonaparte vai se tornar imperador da França. É o período do auge da França. Certo? A França vai se impor aos países europeus, nós vamos discutir isso mais à frente, sob a liderança desse rapaz aí, desse senhor Napoleão Bonaparte, que vai ter impactos diretos na história do Brasil. Nós vamos voltar a falar de Brasil, né? A ameaça que ele vai impor a Portugal vai fazer com que a família real portuguesa fuja para o Brasil, botando o Brasil num outro patamar, né? O Brasil vai deixar aí de ser colônia para se tornar reino, porque o rei português, Dom João, vem para cá fugindo do Napoleão Bonaparte. Observa o detalhe, nós fizemos uma revolução para acabar com o poder absoluto, e a consequência da revolução foi o estabelecimento de um imperador. Parece que não tem sentido, né? Caramba, então foram 10 anos que não serviram para nada? Não, serviram. Por que a burguesia vai fazer de Napoleão imperador? Porque ele vai garantir à burguesia os seus interesses. Certo? Apesar de ser um imperador, ele garante que a burguesia exerça atividades que eram dificultadas por aquele governo monárquico. Certo? Absoluto. Nós vamos discutir isso mais à frente. Certo, senhoritas e senhoritas? Não vamos encerrar por aqui, deu, né? 8h49, nossa aula sobre Revolução Francesa. Fechamos a Revolução Francesa, certo? Eu vou encerrar a gravação, certo? Para a gente entrar numa discussão mais profunda, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, beleza? Só um instante.